Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 126. Vamos ler a palavra do nosso Deus. O nosso Deus é o Deus da restauração, amém? O nosso Deus é um Deus que restaura-nos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Senhor, abençoa a Tua palavra aos nossos corações nesta noite, Deus. Aquele que está enfrentando lutas, aquele, ó Deus, que está desolado, ó Deus, preso, aprisionado em angústias. Restaura hoje, ó Deus, os corações. Que a Tua palavra hoje, ó Deus, venha promover a restauração do Teu Santo Espírito das nossas vidas. É assim que eu peço ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O Salmo 126, ele já não é um salmo escrito por Davi. Aqui já se distingue dos outros salmos que nós estamos lendo nessa divisão dos salmos, que são os cânticos da peregrinação. Este é um salmo já do período pós-exílico. Provavelmente é um salmo composto ou por Esdras ou por Asaf, que são desse período. Quando o povo sai da Babilônia, quando o povo, depois que Ciro vai e derrota a Babilônia, então ele diz para o povo de Israel que eles podiam voltar para a terra deles. Então é esse o contexto do salmista nesse momento. O contexto de que nós podemos voltar para casa. Você já viajou muito tempo e você queria voltar para sua casa? E quando você volta para sua casa, você chega e sente aquele cheiro que só a casa da gente tem, não é verdade? Deita na sua cama, que é tem até a forma do seu corpo, né? Então, é isso que eles estão experimentando. Eles estão voltando. Eles estão experimentando quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E restaurou pela mão de um ímpio, por Ciro. E Ciro é conhecido então como um libertador do povo de Israel, porque eles ficaram presos ali na Babilônia e pelo filho de Nabucodonosor, e eles ficaram lá por um período de mais de 120 anos. E aí vem Ciro e diz para eles: agora vocês podem voltar para a sua casa. Então eles estão celebrando a restauração que Deus operou na vida deles. Então é uma oração de gratidão, uma oração do que Deus faz. Eles trazem à memória aquilo que Deus fez. É um salmo extremamente carregado de uma emoção, e de uma emoção muito especial. No verso 5 ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então eles oraram por esse momento. Eles acreditaram que Deus faria algo na vida deles. Eles acreditaram que Deus iria restaurar a sorte deles. Querido irmão e querida irmã, se você está enfrentando alguma luta, alguma batalha na sua vida, nunca deixe de crer que o Senhor há de restaurar a sua sorte. Amém? Verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Agora, este salmo nos ensina algo poderoso. Somente Deus
pode restaurar a vida humana. Amém? É Deus quem pode restaurar. Quando o Senhor restaurou a sorte do Sião, ficamos como quem sonha. A libertação não veio pela força política, bélica do povo de Israel. Veio por uma ação poderosa de Deus. Um império resolveu libertar o povo de Israel. Glória a Deus. O nosso Deus é assim. Eu me lembro que na década de 80, a igreja, nós nos reunimos nos cultos de oração, naqueles anos de 86, 87, o auge da Guerra Fria, e nós orávamos pela cortina de ferro que se chamava, que era os países comunistas que ainda eram fechados. Em 89 caiu o Muro de Berlim, e quando caiu o Muro de Berlim, os nossos missionários foram para aquela região, e quando eles chegaram lá, lembro do pastor Valdemiro Timichak, falando na Assembleia da Convenção Batista Brasileira do ano de 1990, e ele dizendo o testemunho que ele virou e falou assim: nós fomos lá e achamos que não haveria mais igreja, e quando chegamos lá, nós nos espantamos com a quantidade de crentes, e como que eles estavam felizes, porque a cortina de ferro havia caído, e o muro de Berlim havia caído. Amém, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Eles ficaram, aqueles irmãos nossos, eles ficaram mais de 40 anos debaixo de uma opressão política, debaixo de uma opressão ideológica, e Deus restaurou a sorte daquele povo. Glória a Deus, amém? Deus é esse Deus, Ele faz esse ato poderoso, é do Senhor que vem a nossa salvação, nunca se esqueça disso, é o Senhor que tem o poder para restaurar a nossa vida, né, irmã Marisa? Quando nós começamos naquela escola, as pessoas nunca imaginariam que a gente chegaria aqui, e eu me lembro daquele culto de inauguração, nós estávamos como quem sonha, lembrando de tudo aquilo quando a gente começou. Queridos irmãos, vocês não sabem como que foi chegar até aqui. E eu vejo esse Salmo 126 dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O crente nunca perde a sua esperança, amém? O crente nunca perde a sua esperança. Nós temos um Deus que pode restaurar a nossa sorte, amém? Levanta suas mãos aos céus e declara isso agora. Eu creio em um Deus que pode restaurar a minha vida, a minha alegria, a minha sorte. É o Senhor quem pode. Ninguém mais neste mundo pode fazer isso. João Calvino falou que a redenção do povo é tão maravilhosa que parece um sonho, mas é uma realidade da mão estendida de Deus resgatando o seu povo. Amém? Por isso que eles reconhecem isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Israel. O segundo testemunho, o segundo princípio. Quando temos uma restauração vinda de Deus, nós precisamos dar o nosso testemunho. Nós precisamos contar as bênçãos de Deus. O hino antigo diz: conta as bênçãos, conta quantas elas são, e hás de ficar surpreso quanto o Senhor já fez. Conta as bênçãos. Verso 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Amém, irmãos? Observe que quem falou não foi eles, mas as nações viram o que Deus estava fazendo. Amém? Você é observado. Você é observado. Você não é só observado pelos inimigos de nossas vidas, mas as pessoas estão observando sua vida, o seu testemunho. O seu testemunho está impactando pessoas. Pode ser que elas nunca vão falar e você nunca vai saber, mas o seu testemunho está impactando alguma vida.
Agora, o seu testemunho está impactando a vida das pessoas para elas estarem mais próximas de Deus ou para elas se afastarem do Senhor? Eu me preocupo, queridos irmãos, eu me preocupo porque o nosso testemunho tem que ser um testemunho daqueles que reconhecem as grandes coisas que o Senhor faz, amém? O Senhor tem feito grandes coisas. Quando Deus ele está agindo neste mundo, Ele está agindo através do seu povo. Deus está agindo através do seu povo, Ele age através da minha vida, Ele age através de você. Ele quer te dar um milagre. Amém? Quantos aqui creem nisso? Deus quer te dar um milagre, mas não é para você se envaidecer. É para Ele mostrar a glória dEle sobre a sua vida. Amém? Amém? Então, confia em Deus e testemunha, dê júbilo ao Senhor. Irmão, irmã, para de murmurar e para de reclamar. A vida onde você está hoje é onde Deus desejou que você estivesse. Amém? É onde Deus desejou que você estivesse. E Deus planejou tudo para que você estivesse aonde você está. Então tenha gratidão. Nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Gente, a pior coisa que eu acho é crente murmurador. Crente murmurador destrói é uma praga, vou falar para vocês. Crente murmurador está dando brecha para Satanás. Não, irmão, nós estamos aqui para contar as coisas maravilhosas que Deus tem feito, amém? O que Deus restaurou em você? Eu vou dar um testemunho. O irmão Moisés sabe. Foi no ano de 2018 que eu passei mal. O irmão Moisés foi lá na minha casa. Naquela época eu estava com 116 quilos. Eu emagreci para 91. Aí eu engordei de novo, voltei para 106. Mas 10 dias atrás, eu fui no médico, estou tomando vergonha na cara, irmão Moisés. Voltei, fiz 5 quilômetros na caminhada. E o meu alvo chegar ao final do ano, fazer 10 quilômetros correndo, igual eu já fiz. Em nome de Jesus, amém? Quando o Senhor restaurou, Ele restaura poderosamente. Você crê em Deus ou não crê? A minha boca se encheu de alegria. Eu quero vir aqui dar esse testemunho para os irmãos, porque é saúde. Que eu estou fazendo check-up, irmãos. O trem tá bom não, irmão Moisés. Eu vou lá amanhã subir naquela balança sua de novo para ficar com vergonha. Mas toda vez que eu vou lá, eu saio melhor. É assim, irmão. O crente é assim. O crente, quando recebe você, você sai melhor do lado do crente. Amém, irmãos? Amém? Quem fica do seu lado fica mais alegre ou fica mais triste? Tem que ficar mais feliz, né, Evelyn? Tem que ficar mais feliz. Então, a gente tem que encher a nossa boca de alegria e júbilo. Pastor, mas eu estou em luto. Pastor, eu estou passando um momento muito difícil. Pastor, as coisas estão complicadas. Então, terceiro princípio. A oração perseverante confia no Deus que intervém. Amém? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb é uma região desértica. Ela fica seca por meses, igual o nosso Goiás. Fica seco, né? Cai uma chuvinha igual caiu ontem, a gente fica todo feliz. Eu até postei. Choveu na casa de vocês? Choveu? Não choveu, Marisa? Tem que orar mais.
que orar mais. Vamos orar para vir a chuva. Vamos terminar cantando hoje, faz chover. Tem que cantar para Deus mandar a chuva para nós. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: o Negueb é uma... você já viu aqueles rios temporões que tem? Principalmente lá no Nordeste tem muito desses rios. O Negueb é isso, essa região desértica. Mas fica a marca do leito do rio. E quando vêm as chuvas, os leitos que estavam secos se enchem, e se enche de torrentes. Isso significa que é muita água que está jorrando. Amém, irmãos? Amém? Então ele fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Então o salmista está clamando uma ação sobrenatural de Deus. E sabe como que a gente atinge nessa ação sobrenatural? Senhor, os tempos que eu era mais consagrado e vivia para o Senhor, crentes verdadeiros não se acomodam. Crentes verdadeiros, eles não param de orar. Crentes verdadeiros, eles confiam em Deus, mesmo em meio ao deserto. Amém? Você está onde? Que você seja esse crente que confia plenamente no Senhor. E aqui chega a parte mais impactante do Salmo 126. Saiba que a sua lágrima é uma semente nas mãos de Deus. Quantos aqui confiam nisso? A sua lágrima é uma semente nas mãos de Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É uma semente. A lágrima é uma semente. Você vai, derrama aquela semente e você vai voltar e você vai colher. Quando sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com um júbilo, trazendo os seus feixes. Às vezes nós passamos por dias que estamos pranteando diante do Senhor. Mas lembre-se, são as suas sementes que logo você vencerá o sofrimento de outrora, e vencerá no caminho do Senhor. Esse é um dos textos, Salmo 126, que Anna Bagby, que foi o primeiro casal de missionários americanos a vir para o Brasil, descreveu em uma de suas primeiras cartas, remetida à sua igreja de origem nos Estados Unidos. E ela dizia que era muito difícil morar aqui, que era muito quente, que os filhos estavam adoecidos. Isso eles chegaram em 1859. A nossa denominação completou 200 anos de história de pregação do Evangelho aqui no Brasil. E ela conta, numa das suas primeiras cartas, ela destina, colocando como se fosse não um destinatário, colocando como se fosse ela cita justamente o Salmo 126, versos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E ela fala da dor da viagem, que eles pegaram um trem, pegaram um navio, chegaram no Brasil, um país tropical, clima diferente, comida diferente, não tinha nada do que eles tinham lá, mas que ela estava derramando as lágrimas dela, porque ela sabia que haveria uma grande colheita para o reino de Deus. Hoje são 16 mil igrejas batistas
Somos mais de 2,5 milhões de batistas da Convenção Batista Brasileira. Se juntar as 4 convenções, são mais de 5 milhões de batistas. São mais de 25 mil templos batistas. Escolas, hospitais, orfanatos, centros de recuperação. Aquilo que para aquele casal e aqueles filhos eram lágrimas, Deus as transformou em sementes. As suas lágrimas possam ser lágrimas daqueles que de fato querem semear para a glória do Senhor Jesus. Você está chorando por quem? Por quem você chora? Se você chora só pelas suas dores, isso se chama egoísmo. Deus não nos chamou só para isso. Cristo morreu naquela cruz para dizer para você que Ele levou as suas dores. Amém? Então, se você chora só por você, você torna aquela cruz sem sentido para a sua fé. Se você não chora por uma alma perdida, por um crente desviado, por alguém que está precisando de Cristo Jesus, você não entendeu nada do Evangelho. Se você ora só pelos seus problemas, se você chora só pelos seus problemas, isso é egoísmo. Agora, se você chora pelo problema do seu irmão, isso é cristianismo. Isso é fé em Cristo Jesus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. As lágrimas nunca são perdidas diante do trono de Deus. Deus sempre as recolhe como sementes para florescer um lindo jardim de flores para o reino dele. Amém? Amém? Vamos chorar pelas almas perdidas, irmãos. Vamos chorar como Anna Bagby e o casal Bagby choraram por esta nação. Nós precisamos de crentes que verdadeiramente chorem. O mundo precisa disso. Nesse tempo de um assassinato cruel e triste de um jovem que estava pregando o Evangelho, que nós não sejamos assim e fiquemos desejando a morte dos nossos inimigos. Era 2010. Lula era presidente, Luiz Inácio Lula da Silva era presidente. Ele foi diagnosticado com câncer. Nós, igreja, oramos por ele. O ano era 2016. Dilma Rousseff foi diagnosticado com câncer. E nós oramos por Dilma Rousseff. O que estão fazendo hoje com o presidente Bolsonaro? Eu entrei na Folha de São Paulo, que falou que ele estava com câncer. Queridos irmãos, eu li 100 comentários desejando a morte deste homem. Isso não é coisa do povo brasileiro. O povo brasileiro é solidário. O povo brasileiro tem um coração cristão. O cristão, ele ora pelos seus perseguidores e pelos perseguidos. Ele ora. E nós precisamos aprender a orar por aqueles. O pai do menino que assassinou o Charlie, ele denunciou o filho. Ele renunciou o cargo e disse: eu errei, mas não continuarei errando. A escolha sempre é nossa, de errar e continuar errando, ou de mudar e se converter aos pés de Cristo Jesus. Não importa a luta que você atravesse. O povo de Israel sofreu muito na Babilônia. Sofreram muitos.
No mesmo período de Esdras, Deus levanta Neemias para que Neemias reconstrua o muro ao redor de Jerusalém. É o mesmo período. E Deus restaura Sião. Deus quer restaurar as nossas vidas, para que as nossas lágrimas sejam verdadeiras sementes para o reino de Deus. Querido irmão, Deus quer que você ande em pé para testemunhar da glória dele e do poder dele. É tempo de o nosso testemunho ser verdadeiro e que nós possamos verdadeiramente ser discípulos que semeiam com lágrimas, crendo que colheremos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas, fortaleça o nosso coração e que nós entreguemos hoje o nosso desânimo, a nossa falta de fé, que nós decidamos jogar fora reclamações, decidamos jogar fora nossas murmurações e nós aprendamos a chorar não só pelos nossos problemas, mas a chorar pelas almas que precisam de Cristo Jesus. Querido irmão, a escolha é nossa, é individual, de cada um de nós. Eu espero que você possa testemunhar que o Senhor fez grandes coisas sobre as nossas vidas. Querido irmão, eu não tenho um dia que eu possa deixar de agradecer a Deus as coisas grandiosas que Deus tem feito, as coisas maravilhosas, e não são fáceis, não são dias fáceis, são dias difíceis. Tivemos um acidente de carro lá em casa, tenho os problemas de saúde do meu sogro, da minha sogra, da minha mãezinha, agora da minha irmã. Vários irmãos aqui na nossa igreja que estão iniciando tratamentos com diagnósticos difíceis. 3 famílias enlutadas da nossa igreja. Não tem sido dias fáceis, mas o Senhor restaurará a nossa sorte. Você crê nisso? Vamos ficar em pé e vamos orar neste momento. Senhor, obrigado pelo teu salmo de esperança, que nos ensina que a restauração vem do Senhor e que podemos confiar que o Senhor estenderá o teu braço forte para restaurar nossas vidas, nossas famílias e a nossa sorte. Que nós, ó Deus, aprendamos verdadeiramente, ó Deus, a confiar em Ti, a que o nosso testemunho seja um testemunho verdadeiro do Teu poder, da Tua graça, que verdadeiramente, ó Deus, nós possamos aprender, ó Deus, a importância da vida da oração, da perseverança em oração, nunca deixarmos de confiar em Ti, que o Senhor, ó Deus, nos sustente em meio às lutas, em meio às dificuldades. Pai, que nós aprendamos a orar e a chorar pelas almas perdidas, Senhor. Que, ó Deus, nesta igreja, ó Deus, cada irmão que está aqui nesta noite, cada irmão que está ouvindo esta palavra, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, entenda que é o tempo da colheita do Senhor, das almas perdidas, das pessoas que estão vivendo essa vida libertina, essa vida de egoísmo, ó Deus, pessoas se suicidando próximos de nós, ó Pai, ó Deus, que nós aprendamos a orar por aqueles que precisam, Senhor, ó Deus, como o casal Begme que orou e chorou sobre esta nação, e hoje nós vemos, ó Deus, os frutos dessa oração, Senhor, que o Senhor possa nos dar também a certeza de que a colheita será grande para o Teu reino, Senhor Jesus Cristo. Nos tira de uma vida mesquinha, religiosa, e nos coloca a missão de ser e verdadeiros discípulos do Senhor, Pai. Toma cada vida, ó Deus, e restaura os nossos corações para a Tua vontade, para o Teu reino, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.